Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma das nossas análises visuais. Hoje a gente tem pela frente um estudo super profundo e, sinceramente, fascinante sobre o capítulo 14 de O Livro de Ouro de Saint-Germain. Nosso objetivo aqui é destrinchar, de um jeito bem claro e imparcial, os conceitos filosóficos e esotéricos dessa obra. Vamos explorar juntos como a fonte estrutura ideias sobre energia, consciência e o famoso domínio próprio. E para começar, o texto já joga uma pergunta instigante no nosso colo logo de cara. Pensa rápido. Fé, esperança e caridade. A gente cresce aprendendo a tratar essas palavras só como virtudes morais abstratas, né? Mas a obra argumenta que pensar assim é limitar severamente essas ideias. O que o material propõe é que, na verdade, esses termos tão comuns representam mecanismos poderosíssimos do universo. E para entender isso, o nosso roteiro de hoje está dividido em 5 passos. 1. Princípios cósmicos ativos. 2. A força do perdão. 3. A presença Eu Sou. 4. Aplicações práticas no cotidiano. E 5. O coração e o cérebro. Vamos lá. Ponto 1. Princípios cósmicos ativos. Sabe o que é realmente legal aqui? É essa redefinição de algo que a gente acha que já conhece. Segundo o texto, a fé não é só aquela crença passiva em algo que não se pode ver. Nada disso. A fonte vai lá e define a fé de um jeito bem técnico, como o poder emanador conquistador. Ou seja, uma força ativa, direcionada e pulsante. Na verdade, a obra categoriza todas aquelas virtudes de uma forma quase que mecânica. Olha só, se a fé é esse poder que emana, a esperança é descrita como a porta aberta para a presença pura. E a caridade? Bom, essa ganha uma definição super rigorosa. É o bloqueio implacável de não pensar, não falar, não ver, não ouvir e não sentir o mal. São literalmente funções operacionais altamente específicas. Mas calma que a fonte não para por aí e eleva a escala de uma forma drástica. O texto afirma que fé, esperança e caridade não são apenas qualidades para a gente desenvolver internamente. Na real, elas seriam inteligências, verdadeiros seres cósmicos de grande luz. A obra argumenta que esses seres deixaram o que eles chamam de silêncio cósmico puramente porque a humanidade estava precisando muito dessas qualidades, nas mentes e nos corações. Loucura, né? E aí vem o ponto crucial: como lidar com tudo isso no dia a dia? O livro traça uma linha bem rígida, uma verdadeira dicotomia entre a mente externa e a nossa atividade interna. A mente externa é vista como um lugar de ilusão, de caos e, acima de tudo, de resistência. A advertência é clara: qualquer sentimento de resistência precisa ser arrancado pela raiz. Segundo eles, é só mantendo uma disposição super tranquila lá dentro que se atinge o controle absoluto. É quase como uma questão de sobrevivência interna contra o caos do mundo externo. O que nos leva direto para a segunda parte: a força do perdão. Aqui, o autor é bem categórico sobre como a gente deve aplicar essa limpeza energética. Não basta ter aquela intenção vaga, sabe? O texto instrui o uso de uma afirmação exata. Eu sou a lei do perdão e da chama consumidora de toda ação desarmoniosa da consciência humana. A explicação é que invocar o perdão pela metade simplesmente não funciona. A obra defende que tem que reconhecer a inteligência por trás do ato para fazer a engrenagem do perdão rodar de verdade e de forma contínua. Isso nos traz ao ponto 3, a presença Eu Sou. Essa presença Eu Sou é descrita na obra basicamente como o grande centro de comando da energia eterna. É o motor de tudo. A premissa aqui é super direta. Se a atenção ficar focada exclusivamente nessa presença, cria-se um fluxo constante de realizações. E a promessa é forte, viu? O texto diz que nenhum esforço feito sob esse comando pode falhar. Nunca. E como é que isso funciona na prática? Bom, o texto lista algumas características dessa energia. Primeiro, manter a atenção nessa presença transforma a pessoa em um verdadeiro ímã, atraindo luz. Essa energia envolveria a gente de um jeito super reconfortante, igualzinho a uma mãe abraçando um filho. Mas atenção para um aviso importantíssimo do autor: essa prática não pode de jeito nenhum ser tensa ou, nas palavras dele, de arrepiar os cabelos. Tem que ser um esforço alegre, sereno e totalmente natural, sem forçar a barra. Agora, vamos descer um pouco das estrelas. Ponto 4. Aplicações práticas no cotidiano. É que é meio surpreendente ver como o texto faz essa transição. Ele sai daqueles seres cósmicos grandiosos e vai direto para os nossos probleminhas diários. O capítulo promete soluções na prática para coisas super mundanas, tipo brigas em casa, falta de controle emocional e até reações físicas extremas, como desmaios. Pegando exemplo da desarmonia no lar. A fonte ensina uma receita certinha. Deve-se afirmar com toda a convicção: eu sou a presença conquistadora, ordenando paz, amor e harmonia em meu lar e ambiente.
O argumento é que, ao fazer isso, a pessoa está reconhecendo essa presença como uma verdadeira chefe do pedaço, o que mudaria a atmosfera do lugar na mesma hora, deixando tudo mais aprazível e amoroso. Já para quem sofre com falta de autocontrole, o texto entrega uma metodologia bem lógica e passo a passo. É o seguinte: tem que sentar em total silêncio por 5 minutos, depois buscar sentir o processo bem fundo enquanto pensa só numa coisa: eu sou uma amorosa caridade. A garantia do livro é que, se seguir essa receitinha, o resultado final vai ser um baita sentimento de alívio. Mas olha, a parte dos desmaios traz uma das visões mais singulares de todo o material. O autor diz que o indivíduo em si nunca desmaia. Quem sofre o apagão é só a personalidade. E para bloquear isso, o comando é: eu sou a presença dominante que proíbe esta tolice e mantém o controle de minha mente e meu corpo eternamente. Sim, o texto literalmente chama o desmaio de tolice. A ideia deles é que dar essa ordem logo nos primeiros sinais ancora a consciência no corpo e corta o mal pela raiz. Chegamos então ao nosso quinto e último ponto: o coração e o cérebro. A conclusão do autor sobre a anatomia energética humana fecha tudo de um jeito super poético. O texto relata que, seja no infinito ou aqui no finito, em qualquer lugar onde a imperfeição não exista, ou seja, no estado puro, as atividades do cérebro e do coração simplesmente se fundem em uma só. Por quê? Porque, segundo a obra, a força motriz por trás de toda energia é o amor divino que vem direto do coração. Isso acaba transformando o coração e cérebro em sinônimos perfeitos de sabedoria e poder. Bom, depois de destrinchar todo esse sistema complexo, lá daquela fé ativa até a sincronia perfeita entre cérebro e coração, o livro reforça sua regra de ouro. A gente precisa direcionar a energia de forma autoconsciente. O texto diz que um desejo contínuo, junto com uma atenção inflexível, gera uma manifestação invencível. Então, para fechar a nossa análise de hoje, fica a provocação central que a obra deixa: como será a direção consciente da energia eterna daqui para frente?